Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Trentina FM. Nós estamos chegando agora com mais um episódio, mais uma edição do Trentina Cast, que é o podcast da Rádio Trentina FM, onde nós trazemos aqui para os nossos estúdios agentes culturais, produtores culturais, para falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles aqui no nosso município, aqui na Bela Tita. Lembrando que todos esses episódios, eles passam ao vivo na programação da Rádio Trentina FM, toda terça-feira, a partir das 19 horas da noite. Mas você também pode conferir essas entrevistas com imagens no nosso canal do YouTube. Todas as entrevistas estão já disponíveis lá com os vídeos, para você poder conferir com imagens diretamente dos nossos estúdios, que estão localizados aqui na rua Barão do Rio Branco, no centro do município de Rodeio. E vamos agora falar então quem são os nossos convidados de hoje. Hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Cristiano, a Patrícia e também o Jackson. Eles que fazem parte da Papel do Mato, editora e tipografia, e também da Quinta da Gávea, Quintal Criativo, aqui em Rodeio. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que é esse trabalho, o que eles promovem aqui no nosso município, e aqui um breve resumo aqui do que são essas duas ações, essas duas atividades aqui no nosso município. A Papel do Mato é a realização de um sonho antigo e nasceu junto com o encontro com a literatura. Patrícia, Cristiano e Jackson resolveram dar força ao sonho para a materialização, para adquirir esse então sonho que eles tinham. E a oficina está situada na Quinta da Gávea, Quintal Criativo em Rodeio, um local que reuniu uma hospedaria, a Biblioteca Rural do Instituto Caracol, a oficina tipográfica e a Colibri Práticas Naturais, realizadas pela Patrícia Costa, que é naturóloga. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre todo esse trabalho, sobre tudo isso que eles promovem aqui no nosso município de Rodeio. Cris, muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje. Boa noite, Richard, ouvintes. Boa noite, Patrícia e Jackson também. Quero agradecer a Trentina pelo convite para esse podcast. E vamos falar um pouco, né, dessa história e dessas frentes de ação que a gente faz ali, né, na Quinta da Gávea, que fica na rua Germano Depiné, no bairro Gávea, aqui no centro de Rodeio. Quinta da Gávea, a gente chama de hospedaria e quintal criativo, porque nesse quintal criativo, como você falou, existe uma biblioteca, que é um ponto de cultura, certificado pelo Ministério, existe a editora de tipografia Papel do Mato, uma oficina tipográfica, e existe a Colibri, né, Práticas Naturais, e a Patrícia depois vai falar um pouquinho, o Jackson também. Mas, de uma forma geral, é a reunião de desejo de produzir arte, cultura e partilhar esse espaço com a comunidade, de forma geral, né? Bacana, Cris. Patrícia, boa noite também, obrigado por estar aqui presente hoje. Boa noite pessoal. Para a gente é uma alegria poder estar compartilhando com vocês esse momento e a gente está aqui para falar um pouco, para que vocês possam conhecer um pouco o que é a Quinta da Gávea, o que é a Biblioteca Rural, o que é a Colibri, e essa reunião, essa história de como a gente veio parar aqui nessa cidade que é tão hospitaleira e que nos recebeu com tanto carinho. Legal, muito bacana, porque realmente vocês já são eu posso estar me errando aqui, mas é o segundo caso de pessoas que vieram morar para cá, que gostaram da cidade, né? A outra pessoa que eu entrevistei aqui foi a Fernanda Rezende, que ela também veio para cá morar, também é uma produtora cultural, né? Se apaixonou pela nossa terra e ficou aqui. Aqui nós temos mais um exemplo. Né? E outro exemplo também é o Jackson, né, Jackson? Obrigado pelo convite e seja bem-vindo aqui ao podcast da Trentina FM, o Trentina Cast. Boa noite, Richard, e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu agradeço também o convite para participar do programa e vamos conversar um pouquinho então, falar como o Cristiano e a Patrícia falaram, né? Falar um pouco do espaço da Quinta da Gávea e todo o universo criativo, que não é à toa que a gente chama de quintal criativo, né? Porque dentro desse quintal tem muita coisa bacana que a gente vai aproveitar falar sobre o espaço e deixar o convite aqui também para quem queira conhecer. Bacana, realmente você levantou um ponto, né, que tem muita gente, às vezes, que mora aqui em Rodeio, que reside aqui, que conhece, e às vezes não sabe que isso existe aqui na nossa cidade, né? Então é bacana a gente também trazer para o pessoal conhecer o que nós temos aqui na nossa terra. Mas, começando então a nossa entrevista aqui, vamos falar um pouquinho sobre vocês. Cris, conta pra gente, você é natural de Rodeio?
Não, eu estou me naturalizando, né? Já quase 10 anos Quase aqui, aí. né? Mas eu sou nascido em Itajaí, mas crescido, criado em Navegantes, né? Na Foz do Rio Itajaí-Açu. Isso já tem um tempinho, né? Mas vem de lá e aportamos aqui em 2014, mas sou natural de Navegantes. Está quase criando já como que a naturalização rodeense. Já é isso, quase a dupla Quase cidadania, ganhando. né? A dupla cidadania já está ganhando. E você, Patrícia, também vem lá do litoral? Sim, também vim de Navegante, mas já estou quase uma italianinha aqui. O pessoal chega aqui, começa a falar com os italianos, começa a Sim. conversar com a comunidade, já pega, já fica no sangue também, né? Vai sendo infectado no bom sentido, bom sentido, pela né? cultura italiana. E você, Jackson, também vem lá do litoral Eu catarinense? morei muitos anos em Navegantes, mas eu sou natural de Ceará, fica do no Ceará, oeste, no oeste. no Vale do Uhum. Contestado. Lá então você já tem mais uma familiaridade com essa cultura italiana, porque lá no Tem. oeste é bem forte, Tem, né? e na minha cidade, Ceará, é italiano e alemão. Olha aí. E aí Então- é italiano, só que a migração italiana é outro movimento migratório que é do Rio Grande do Sul, né? Famílias que vieram do Rio Grande do Sul. E aqui, se não me engano, é pelo Porto de Itajaí. Foram Isso, desembarcar, né? eles desembarcaram já aqui e já vieram colonizar aqui. Já é uma. Isso. Lá a gente pode chamar. O Gabriel Domolin, se eu estiver falando besteira, vai puxar minha orelha, mas eu acho que é uma colonização secundária já, né? Secundária. Eles colonizaram um lugar e depois Migraram. daquele lugar Isso. migraram para Isso. outra localidade dentro do país, né? Acredito que mesmo. foi algo nesse sentido. Aham. Mas falando então, vocês três vêm de 3 localidades e para vocês chegarem em Rodeio, a história de vocês ela se juntou, né? Vocês foi o mesmo motivo que trouxe vocês três a morar em Rodeio? Sim, foi. Porque nós começamos a trabalhar junto antes de vir para cá. Né? Patrícia, Jackson e eu trabalhamos juntos desde 2013. Porque em 2010 nós constituímos em Navegantes o Instituto Caracol, uma organização de sociedade civil, criada para desenvolver projetos sociais e voltados para a arte, desenvolvimento de arte e cultura e saúde. E questões ambientais também, que são os pilares do Instituto Caracol. Então, em 2013, a gente já estava desenvolvendo, desde 2011, um projeto chamado Contém Cultura. Em 2013, Jackson começa a integrar esse projeto e a gente, desde então, não parou de trabalhar juntos mais. Em 2014, a gente veio para Rodeio e adquiriu uma terra aqui, que seria inicialmente um lugar para a gente ter um refúgio, mas que depois, a gente conhecendo a região, o trade de turismo que tem aqui, do circuito Vale Europeu Catarinense, nós imaginamos então a possibilidade de reunir o que nós já fazíamos de produção cultural, ligado à questão do turismo, né? Ligado pelo viés da economia criativa. Isso é bem forte aqui, né? Eu trabalhei um tempo aí junto com a nossa amiga Arlete. Isso, ali no uma circuito das primeiras pessoas que a gente conheceu aqui. Do cicloturismo e do Vale Europeu, do caminhante. Realmente a nossa região é muito forte nessa questão. Realmente tem bastante espaço, né, para crescer, né? Sim. E vocês recebem muitos grupos ali na Quinta da Gávea, né? Já receberam muitos grupos, né? Sim. Aham. De quais locais do país que já vieram esses grupos? Já teve gente do exterior que passou aí? Já. Já veio gente além do Brasil inteiro, a gente já recebeu gente até dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, França. da França, Portugal, Espanha, Itália, Argentina. legal. Argentina, O pessoal procura Uruguai, bastante o circuito, Paraguai. Realmente é um circuito que atrai muitas pessoas, né? Tanto do Brasil como de fora, né? Muito conhecido. Foi o primeiro circuito organizado do Brasil, né? De cicloturismo, né? Desse tamanho, dessa dimensão. A pessoa pode passar até, acho que uma semana, 8 dias, né? Ele foi criado para os ciclistas para fazer em 7 dias e os caminhantes em 9 dias. 9 dias, isso é. Mas de acordo com o tempo e disponibilidade e preparo físico, tem gente que faz em 3, tem atletas que vêm para fazer em 1, enfim, tem para todos os gostos, né? Bacana. E realmente é bacana porque as pessoas acabam conhecendo toda a nossa região. Não é só uma cidade que é beneficiada, Não. né? Eles passam por todos os municípios do nosso Vale Europeu. É um circuitão. É um circuitão, legal. Pessoal, só lembrando, esse é o Trentina Cast, o podcast da Rádio Trentina FM. Eu estou recebendo aqui hoje o Cris, a Patrícia e o Jackson, que são lá da papelaria Papel do Mato, da tipografia Papel do Mato, e também da Quinta da Gávea, Quintal
criativo, para um papo bem bacana sobre a cultura e sobre o trabalho deles aqui no nosso município. Você, Cris, você falou aí sobre os trabalhos que vocês desenvolveram, que trouxeram vocês para cá, né? Você falou aí sobre a Caracol, né, que foi uma iniciativa. Teve mais alguma outra iniciativa que vocês promoveram antes de chegar aqui em Rodeio? Sim, acho que a Patrícia pode falar um pouco dos projetos aí que a gente, né, desenvolveu, né, e com o Instituto Caracol. Resumidamente, que a gente trabalhou bastante com produção cultural, tem um portfólio bem grande, assim. Então, desde 2010 a gente está com o Instituto Caracol e no Instituto a gente desenvolveu muitos projetos. Então, o nosso carro-chefe foi o Contém Cultura. O Contém Cultura era um projeto que ele se desenvolvia dentro de um container, ele começou dentro de um container, circulando a cidade de Navegantes e depois, no final do ano, isso foi em 2012, aí no final do ano a gente monta o Espaço Contém Cultura, onde a gente tinha aula de dança, canto coral, tinha aula de pintura, aula de teatro. Então, tinha quase 300 crianças, 286 crianças. Muito legal. Desenvolvendo esse trabalho. E daí depois também tem o Rio de Histórias, que foi um projeto lindo que se desenvolveu, que as crianças também tinham aula de várias coisas. A gente fez um filme, né, com elas. Um tipo de uma ocupação na escola, assim, que a gente desenvolveu várias ações de linguagem diferente, né? Sim, isso. Exibição de filmes, de curta, artes plásticas, fizeram pinturas na escola, no muro. Revolucionaram a escola com esse projeto, assim, foi muito legal. O Cristiano falou em ocupação, um projeto legal. O Cristiano falou em ocupação, né, também. Um projeto legal foi de mobilização do Céu das Artes, que também foi um projeto importante. Isso. E o Cristiano pode falar. Esse bem lembrado. O Céu das Artes são essas praças de cultura que agora o governo federal está fazendo em algumas cidades novamente. Santa Catarina vai receber. E a gente fazia mobilização social porque esses espaços precisavam ter uma gestão partilhada e dirigida por representantes da comunidade. Então a gente fez isso em Navegantes e Gaspar, né? E trabalhamos nesse ponto. Mas você falou de um projeto muito importante, o Contém Cultura, e dentro dele tinha uma biblioteca comunitária. Então a biblioteca rural aqui, ela tem antecedentes, né? Tem primos. Tem primos, né? Isso, ela nasce da biblioteca comunitária Dona Ula, que era dentro do projeto e que a minha avó, né, na época, habitava o projeto, contando história para a criançada, e tanto que o nome do projeto, da biblioteca, tinha o nome dela. E esse projeto foi premiado, né? Sim, esse projeto recebeu 2 prêmios. Né? Aliás, ele recebeu 3 prêmios. A DVB? 2 prêmios da DVB. E ele ficou entre os 10 melhores projetos de leitura do Brasil. Olha só. Isso, foi um bem prêmio reconhecido. Um prêmio dado pela Biblioteca Nacional e pelo Ministério da Cultura em 2014. O prêmio chamava Leitura para Todos, entre os 10 principais projetos do país. Né? Depois a gente teve o Caverna das Letras também, onde a gente montou uma estrutura como se fosse caverna de barco, só pequenas estruturas, e levava para dentro das escolas, desenvolvendo também mediação de leitura, contação de história. E aí depois a gente veio para cá, e aí a gente desenvolveu o primeiro projeto foi com o Container, ali na Vila Italiana, que o Jackson desenvolveu, né? O Caracol Digital. Depois o Quintal Tipográfico, que daí já foi lá no nosso espaço, lá no Papel da Mato. E ano retrasado e ano passado, o Deriva Pedagógica, que a gente atendeu a criançada das escolas municipais aqui do Rodeio. Todos os estudantes da rede municipal de educação passaram por lá numa atividade de um período, né, uma manhã, uma tarde, que eles passavam por um processo de mediação de leitura. Depois eles tinham atividade com a Patrícia dirigindo sobre as plantas, sobre a questão da importância das plantas, do cultivo do jardim sensorial. Faziam seu lanche, aí a gente falava também da separação do resíduo sólido, né, porque o Rodeio possui coleta seletiva, que é levado lá para o consórcio, para o SINV, né? E por fim eles passavam lá com o Jackson na tipografia para entender um pouquinho de patrimônio gráfico, um pouquinho da história da imprensa, e faziam uma experiência de impressão para levar para casa. Bacana. Projeto bonito esse. Legal, muito legal realmente. É importante, né, eles terem essa experiência de conhecer, né, e de também essa imersão
dentro Isso. desse mundo, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, lê um livro, mas não conhece o processo que culmina nisso, né? Tudo que envolve um livro, Tudo né? que envolve um livro. Um Envolve objeto o próprio jornal também, né? Também. Tudo bem que hoje em dia não se lê tanto jornal, né? Não tem muito mais esse hábito, o pessoal lê no celular, né? No Instagram, Mas ainda é feito, né? Mas ainda é feito. Ainda são Ainda impressos. tem, e é importante. Mas é isso aí, então. Muito bacana esses trabalhos. Vamos entrar agora, então. Você falou já da Quinta da Gávea. Vamos falar um pouquinho agora sobre a biblioteca rural que nós temos ali, então. Né? Dentro da Quinta da Gávea, nós temos um espaço que é a biblioteca rural. Vocês podem falar mais um pouquinho sobre isso, sobre esse projeto? Podemos, claro. Fala aí, Tati, como é que começou? Então, a biblioteca rural, ela nasce do fato da gente ter adquirido o sítio. E então a gente tinha um local aqui e a gente resolve participar do edital Elizabeth Anderle, que era um edital em Santa Catarina, e escreve esse projeto com mediação de leitura em cidades de 30 mil habitantes, de menos de 30 mil habitantes, que não tivesse biblioteca em zona rural, para poder, como a Rural Willis, a gente fazer a mediação nessas cidades. Então a gente escolheu o Rodeio, porque a gente já tinha comprado o sítio, escolheu Benedito Novo e Rio dos Cedros, que eram cidades vizinhas e que a gente poderia estar perto. E a gente recebeu o prêmio, a gente ganhou o prêmio. Que legal. E veio para cá. E foi aí que a gente, conhecendo o circuito, a gente decidiu, né? E se a gente viesse morar para Rodeio, né? Então a biblioteca criou um espaço físico, depois da gente ter decidido vir embora para cá. E aí a gente montou um espaço de 9 por 6, né? Com um local que tem, acho que, uns 4 mil livros. E DVDs. E aí a gente desenvolve projetos nessa área lá. Então, daí quando essa rural sai, né, com a biblioteca rural sai da unidade móvel, nesse período a gente está construindo a hospedaria. Né? Daí sim, aí vira uma chave, o timão da embarcação e subimos o rio, né? Da Foz viemos para o vale, subimos o rio e lançamos âncora em Rodeio. E a biblioteca então precisava de uma sede, uma casa. E a gente constrói no meio da hospedaria um espaço privilegiado para o livre leitura. E esse espaço, em 2017, é certificado pelo Ministério da Cultura como um ponto de cultura. Para quem não sabe, é uma política pública que certifica espaços que trabalham com projetos que envolvem a comunidade. Então, a biblioteca é comunitária. Fica o convite para a comunidade rodeense visitar a biblioteca, tem um acervo bonito, está aberto ao público, né? É um espaço feito para todos nós. E esse espaço, então, passa a integrar as ações pensadas dentro da Quinta da Gávea. Né? Hoje, a Biblioteca Rural participa de um comitê gestor de um projeto chamado Pontão Catarina, em que a gente está trabalhando no mapeamento de pontos de cultura no estado inteiro. Porque com a volta da PENAB, né, e desses investimentos na cultura viva, a rede está se rearticulando, né, e aí a gente está fazendo esse movimento participativo de regulamentação, não, de mapeamento da rede de pontos de cultura no estado de Santa Catarina. Né? É um projeto bastante importante. Bacana. Realmente, nos últimos anos a gente tem visto um reaquecimento, né, do setor da cultura com essas novas leis, esses novos incentivos, né, até que mesmo no nosso município, né, a gente vê os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí na questão dos documentários, está bem forte, né, então através dos editais, né, que editais, foram publicados. O pessoal está bem motivado e bem com bastante incentivo, né, para poder produzir cultura. Porque é uma necessidade, né? Às vezes as pessoas não entendem como é que um artista, produtor cultural sobrevive, né? Ele sobrevive do seu trabalho com a venda de ingressos, com a venda do seu trabalho, né? Mas também a política pública é importante porque ela destina parte do recurso para produzir esse trabalho. E cada real investido num projeto cultural retorna como imposto, como movimentação, a mais ou menos R$1,50, né? Porque se eu recebo esse R$1 para fazer o trabalho, quando eu contrato a empresa do Jackson, da Patrícia, né, um documentarista, um sonoplasta, alguém do som, essa pessoa também está pagando imposto. Então esse R$1 faz com que uma rede de profissionais pague impostos também. Então às vezes a pessoa, poxa, tem que dar recurso público para artista. Aquece todo uma cadeia, né? Gera emprego e renda muito forte, né? A própria questão de você publicar um livro, né? Vai movimentar a editora, vai movimentar revisor, vai movimentar, artista gráfico, fotógrafo, enfim. Tudo. Movimenta então, uma cadeia, né? É um setor ilustrador. Um setor produtivo, né?
Mas é isso. Eu participei ali em Ascurra do livro de 60 anos Da do cidade? município, da cidade. A gente fez, o Gabriel escreveu, eu dei uma mão também na parte ali de fotografias e de diagramação, e realmente a Movimenta é uma cadeia realmente produtiva. E falando em livro, já que nós entramos nesse assunto, outro ponto que vocês têm lá dentro da Quinta da Gávea é a Papel do Mato Tipografia. Isso. Como é que é essa história aí? Aí Conta pra gente. É o Jackson que é o baluarte, especialista. isso, Vocês já falaram, né, que o pessoal foi... Vamos começar por isso, então. Como é que foi a experiência de receber os alunos lá dos colégios rodeenses para conhecer? Depois você fala o que é. Primeiro fala da experiência. Tá. A experiência foi bem interessante, foi legal porque a tipografia, por mais que ela seja uma técnica tradicional, né, muito antiga, começou lá no século XV, mas ela está muito na era digital também. Tem muita referência que muitas pessoas não sabem, né, até hoje. Mas as crianças, elas se antenam mais ainda porque elas estão sendo alfabetizadas, né? Ainda estão nesse período. Então, a gente falar sobre caixa alta e caixa baixa, por exemplo, a expressão, né, que vem das caixas de tipos. Então, para elas é um... Já faz a relação. Tá fresquinho na mente ainda a informação. Tá fresquinho na mente. Então, isso para elas acaba puxando para uma imersão, né? Elas participam muito da atividade e isso é muito legal. Bacana. Então, conta pra gente o que é a Papel do Mato. Então, a Papel do Mato, ela é uma oficina gráfica, né? A tipografia é a técnica mais antiga de reprodução, né? Em grande escala. A primeira técnica de se imprimir livros, né? E isso começa no século XV, que o Gutenberg desenvolveu, né? Essa técnica. E na década de 90, isso, com o advento da informática, da computação gráfica, esses equipamentos eles se tornaram obsoletos, não tinha mais utilidade para a indústria porque é uma técnica muito demorada para se imprimir. Custosa também, né? Isso, o custo de mão de obra e o material também, como os tipos eles são feitos e a maioria tem tipos de madeira também, mas o que era mais usados eram tipos de chumbo. E esse material, com o tempo, ele se deteriorava também, e para comprar mais material, isso tinha um custo também elevado, né? Mas mais pelo processo moroso, mesmo muito lento de se produzir, né? Então, e aí, no final da década de 90, isso entra em desuso e vira sucata. Então, em 2010, eu, na minha área, minha formação em design gráfico, né? Aí juntamos, junto com o Cristiano e Patrícia, que já tinham uma editora, né? E tinham vontade também de ter o domínio da técnica, de se fazer livros. E aí unimos forças e começamos a adquirir material, equipamento para trabalhar com tipografia, porque é uma técnica bem artesanal, né? Sim. Outro resultado estético, né? E tem um valor simbólico muito grande. Mas depois, nesse momento, até esse momento, a gente não tinha noção real do valor que aquilo, que é histórico que tem, né? E aí, com o tempo, fazendo pesquisa do acervo, né? Descobrindo o que nós temos na Papel do Mato. Então, por exemplo, a primeira PENAB, que foi de caráter emergencial lá em 2020, né? Por causa da Covid. Eu fiz um levantamento, fiz um inventário e cataloguei todo o equipamento imobiliário, né? Da tipografia. E aí fui descobrindo que nós temos máquinas lá do século XIX, século XX. Olha só. Aí agora mais recente, com a LPG, a Lei Paulo Gustavo, eu fiz outro projeto de catalogação só dos tipos. Nós temos mais de 100 gavetas de tipos móveis. Aí nessa pesquisa, né, e catalogação, eu identifiquei tipos de 10 fundições da Itália, da Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, País de Gales. Tem um acervo bem importante, assim, e também do século XIX, XX.
Aí fui pesquisar também a história das tipografias aqui do Vale do Itajaí, que boa parte do acervo dos tipos é edição de gráficas de Blumenau, de Rio do Sul, do Alto Vale. Que eram as principais cidades. A Piúna também, da gráfica do Anderson. Como é que é? Gráfica Piúna, né? O nome. Gráfica Piúna. Então, nessa catalogação, na primeira catalogação do mobiliário também, eu fiz, né, contei um pouco a história também desse acervo de doação. Ganhamos muita coisa, compramos e ganhamos muita coisa também. E fiz um agradecimento também para essas pessoas, né, que ajudaram a construir essa história até aqui. E assim, tem muita coisa para contar sobre a tipografia, né? Então, quando a gente faz uma visita guiada, em média é 40 minutos a 1 hora. É difícil falar em poucos minutos. Então, fica o convite para quem quiser conhecer. Vale lembrar também que esse acervo que a gente tem, ele leva rodeio para vários lugares, né? Por mais que muita gente não conheça, mas a Oficina Tipográfica Papel do Mato, ela integra uma rede latino-americana de cultura gráfica e que faz a gente estar em contato com uma rede que envolve 10 países e mais de entre 60 e 70 iniciativas de preservação de patrimônio gráfico. Bacana. Esse ano o congresso vai ser em Bogotá, então se a gente conseguisse ir, a gente levaria o nome de rodeio e as coisas que a gente faz para esses lugares, né? Então tudo que a gente faz aqui reverbera esse nome de rodeio. A gente já levou para Diamantina, no Fórum de Patrimônio Gráfico. Legal. O nome da Papel do Mato, de rodeio, né? As feiras também de arte impressa e editores independentes que a gente participa. O Cristiano participou recente, agora semana, numa feira mini dobra em Londrina. Ano passado a gente foi para São Paulo. Inauguramos um ateliê junto com a UDESC, na Universidade Federal. O Jackson esteve em Tubarão. Então, a gente na Univille também. Então, a gente faz esse trabalho que, além da questão impressa, é uma questão de preservação, educação e preservação de patrimônio gráfico. Bacana, para as pessoas entenderem que isso é uma oficina museu, só que uma oficina de museu viva, ela está funcionando e a gente pode promover workshops, quem tiver interesse de procurar a gente para montar um grupo, lá fazer uma atividade, experimentar os tipos, imprimir, ou quiser fazer um convite de casamento, um cartão de visita, pode procurar, a gente produz esse material lá também. Bom saber, eu vou casar, vamos lá para fazer o convite do casamento lá com vocês. Tá lindo, a gente já fez. Bacana, legal. E é bacana isso que vocês falaram. Eu sei que, como o Jackson falou, se for falar tudo que tem lá, vamos ficar aqui fazer um programa de 1 hora só sobre a Papel do Mato. Isso, fazer uma imersão. Os equipamentos que vocês têm lá vieram da onde? Vocês têm esse vieram do interior de São Paulo, cidade de José Bonifácio. A maior parte. O equipamento nós começamos a adquirir em 2014. Já quando o Cristiano foi numa viagem a São Paulo, foi fazer um curso lá e foi no bairro Bresser. Né? Perto da estação do metrô Bresser. É uma rua que só vende equipamento e suprimento gráfico. E ainda até hoje encontra-se algumas coisas. Mecânicas, o pessoal que dá suporte para isso. E aí lá ele comprou, compramos o primeiro a prensa, né? E 10 gavetas de tipos. Isso, um prelo manual, uma prensa e uma máquina elétrica, né? Legal. Faltava material para compor, né? Os entrelinhas e outros materiais. Aí aqui nós adquirimos em Blumenau. Adquirimos boa parte do que faltava, né? E mais tipos. E aí essas máquinas que vieram de José Bonifácio foram máquinas que compôs assim bem o acervo, porque por causa de questão de formato, né? A prensa que nós tínhamos, ela imprimia formato 5, que é um pouco maior que a metade do 1 a 4. E aí essas máquinas não, elas já imprimem, a gente consegue imprimir formato 8, que dá para imprimir uma página, que é um pouco maior que um A4, né? Então dá para imprimir uma página dupla. Então isso já não era possível. Já deu outras opções para vocês, né? Bacana. Esse pessoal então é o Trentina Cast, a gente está chegando quase no final da nossa entrevista, mas ainda tem bastante coisa para a gente debater aqui. Falando agora de Papel do Mato, de tipografia, de publicação, vocês também já escreveram livros, né? Vamos falar um pouquinho sobre as publicações de vocês.
que vocês publicaram? Sim, sim. Não, eu, na minha área de literatura, eu sou professor de literatura, né, formado em letras, mestrado e doutorado em literatura. Tenho 8 livros de poemas publicados, alguns outros ensaios. Então isso a gente fez algumas coisas fora da editora e algumas coisas publicadas pelo Papel do Mato, né? Então isso já tem bastante história. Tem uma história. Esse ano a gente vai fazer uma edição, uma antologia dos 25 anos de poesia, de literatura que eu tenho trabalhado. Deve sair esse ano. Bacana. Já tem coisa no forno, então. Já. Sempre tem. O forno não esfria. O forno não chega a esfriar. Não esfria. Bacana. E você, Jackson, tem alguma coisa também? Tem uma plaquete, que é um formato de livro, eles são lâminas, né? São lâminas só, é um poema só, então ele é um poema que eu publiquei do meu pai e eu ilustrei esse poema. São cinco gravuras. E tem uma apresentação, um texto de apresentação bonito do Cristiano. E agora, esse ano, vai acontecer uma residência junto com uma artista visual que ela não enxerga. Essa residência, aí eu vou escrever, são 12 pequenos textos, né, 12 epigramas, e ela vai ilustrar eles com a máquina de braille dela. Que bacana. Nós vamos fazer esse trabalho essa imersão nessa residência em uma semana. Agora, no momento, ele não é um projeto, ele é um projeto editorial, mas vai ser feito só o boneco do livro, né? Aí para futuramente, quem sabe tentar por meio de outro edital ou quem sabe ou recurso próprio fazer ele uma tiragem maior, né? Agora vai ser um projeto piloto, assim, vai ser um boneco que a gente chama, né, o protótipo. Nossa, mas realmente uma pegada bem assim, bonito, sensorial, para não falar. Isso. Outra coisa Aí e nessa residência tem mediação de leitura, tem uma oficina que se chama gráfica sensorial, que aí é semelhante com a história do Jardim Sensorial, que a Patrícia rapidamente foi falado, né? Um projeto bonito e é ela que vai fazer essa atividade conosco e vai ser bem legal e aí vão abrir vagas também para oficina de tipografia. Legal. Na tipografia vão abrir outras vagas também para aí eu vou abrir a chamada, o pessoal ficar antenado, que quem quiser tiver interesse de participar. Com certeza, e pode ter certeza que a divulgação aqui na Rádio Trentina também, as portas estão abertas. Patrícia? Bom, livro publicado eu não tenho. Eu sempre participo dos projetos gráficos, né? E a gente também tem a Papel do Mato, não. A gente tem a Papaterra Editora, que é uma editora desde 2005, né? E aí sim, a gente tem mais de 18 livros publicados pela nossa editora. Bacana, muita história. A Patrícia, ela faz a encadernação. A Patrícia assina junto com os projetos de gráfico. Tem muita história na questão de publicar livros, né? Você sabe como que é o processo, tudo que envolve. Sim. E alinhado a isso, então, quero te fazer uma pergunta. Qual que é o desafio de escrever e publicar livros no Brasil? Acho que o escritor... O desafio... A escrita deve ser um ato contínuo, né? Sim. Ela deve existir para quem quer ser escritor, escritora, independente da possibilidade ou não de fazer o livro. Né? Tem que ser algo necessário para a escrita. É o exercício, né? Um exercício. Depois, para quem quer ser um escritor ou uma escritora e publicar, precisa reescrever, né? E ler constantemente, entender qual é o seu universo. A poesia, a arte, a saúde, conhecer esse universo, porque a gente precisa saber o que foi feito antes do que a gente fez, para não chegar principalmente quem vai trabalhar com forma, com texto, para ter noção do que inventar, né? Porque todo gesto artístico, toda produção precisa de inovação. Então é importante conhecer o que é feito. A questão editorial, ela existe, para quem não conhece muito esse mercado, está acostumado aos grandes, né, os grandes selos editoriais, que são os que aparecem na mídia, que fazem as grandes festas literárias, que normalmente vão trabalhar com o mercado, outro mercado, outro circuito.
Mas muita literatura contemporânea e boa literatura circula pelos pequenos selos editoriais, como a Papel do Mato, como vários outros editores pequenos que tem no estado de Santa Catarina e no Brasil inteiro. Né? O Jackson falou que a gente circula aí com livrarias independentes. Livrarias também, independentes, né? Que trabalham com ambos os selos de uma editora grande e mais os selos das pequenas editoras. Então, o grande desafio é não deixar de criar e buscar alternativas, né? E esses editais de fomento à cultura ajudam, sim, os autores chegarem a esse ponto da edição. Existem políticas públicas para isso, né, em nível estadual, em nível federal. E em municipal e rodeio, para a gente falar um pouquinho da nossa cidade aqui, o rodeio possui um plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca. Coisa que muitas cidades desse país não têm. O rodeio possui esse plano. Se eu não me engano, eu acho que ela já, quase certeza, ela já virou lei municipal. Bacana. Então é uma forma, um mecanismo em que autores, editores, ilustradores, bibliotecários, contadores de história, Secretaria Municipal de Educação podem aproveitar, porque já que é uma lei, a gente pode viabilizar, né, direcionar recursos para que esses projetos sejam incentivados. Quem ganha com isso? A comunidade leitora, né, dependendo da idade. Então é importante a gente saber e se juntar. Eu sempre falei uma coisa, Richard, o rodeio pode se tornar a capital catarinense do livro leitura. Olha só. Né? Se a gente unir forças, a gente consegue, juntando os saberes que existem na cidade, porque literatura não está só em quem escreve o livro, Richard. A literatura também contempla a questão da oralidade. Quantas pessoas mais idosas nessa cidade não têm história para contar? Meu Deus. Né? Quanto que a gente tem que preservar esse dialeto, né? Que desses 150 anos de imigração, de trabalho, de construção, né, que a cidade possui e que é exemplo aí para muita cidade do Brasil, do mundo, que a gente precisa resgatar, preservar essa narrativa. Isso é também leitura, porque essas pessoas muitas vezes não sabem escrever, mas ela tem uma leitura de mundo que bota qualquer doutor no bolso. Né? É bem isso, tem uma história para contar, né? Claro, uma sim. realidade para retratar do que viveu, né? Exato. Que realmente marca uma vida. É isso que eu ia dizer, isso. Ia dizer assim, ó, tu falou, né? O que precisa para ser um bom leitor? Primeiro, precisa gostar de ler. Para ser um bom escritor, quer dizer, né? Primeiro, tem que ser um bom leitor. Tem que gostar de ler. Tem que ter o hábito. E segundo, é importante a gente saber ler de diversas formas, né? Saber ler o mundo que te cerca. Às vezes, valorizar tudo que está à tua volta, isso vai fazer com que tu seja um bom leitor. Eu posso falar um pouco da minha área, né? Da saúde, das plantas medicinais, mas assim, cada um tem algo em especial que vai fazer com que essa pessoa, né, desabroche no seu olhar. Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da carpintaria, sabe? O que for a área dela. O olhar é que importa, né? A maneira como tu está olhando para aquilo, às vezes vai fazer com que tu consiga escrever. Eu olho com admiração aquele senhor, aquela pessoa que pega o quintal da casa e faz a sua leira para plantar a sua hortinha caseira de uma forma tão organizada como um bom escritor, um bom editor faz isso com a linha de escrita no livro. Sabe como que é? Sim. Então, se eu olho para aquilo, é uma página de um livro, um quintal, uma horta, uma lavoura dessa bem feita por essas mãos. Bem lembrado. Eu tive um projeto que ele se chamava Coxa de Retalho, Memória de Quintal. Lindo projeto. Então, nesse projeto, a gente lidava com várias pessoas que não tinham conhecimento científico nenhum das plantas medicinais, mas tinham conhecimento empírico. Então, elas iam bordar ou pintar em pedaços de tecido, e narrando as histórias, uma planta que fez parte da vida dela, seja na infância, seja depois de adulta. E a história daquela planta narrada, aquela oralidade, tinha um valor, tem um valor simbólico, né? Que faz parte do patrimônio imaterial e que não pode ser perdido. Então, através dessas histórias contadas, ou bordadas, ou pintadas, isso fica fixado, né, para a gente, na memória, no compartilhamento. E uma grande pergunta que habita a cabeça de educadores, educadoras e pais também, né? Como fazer para os jovens ler? Né? Como incentivo. Como incentivo. Eu acho que uma forma, tem várias, não existe uma receita única, né? Mas uma das possibilidades é esse contato com as gerações mais antigas, sabe? De poder proporcionar a escuta
né, de quem conhece mais tempo o mundo. A oralidade, né? Da oralidade, de contar a história. O que fez nós, seres pensantes, no correr de toda a nossa história da humanidade, foi essa questão de passar, de transmissão oral dos saberes, em volta do fogo, né? O fogo podia se apagar, mas a história continuava. Então, acho que essa aproximação de uma geração mais nova com a pessoa, um anciã, que conhece um pouco mais da vida, pode fazer parte de um programa, quem sabe, de reunir o livro, a oralidade, estudantes, a família, num espaço público. Pode ser o museu, pode ser a biblioteca rural, pode ser o pátio da escola, porque a escola é um equipamento cultural em potencial. Para que esses saberes não se percam, né? Para que não se perca e para que a história e a cultura seja mantida viva, né? Exatamente. Para que não se perca tudo o que foi vivido em rodeio, e não só em rodeio, né? Mas em todos os locais e também em todos os sentidos, né? A gente fala que, claro, que a gente vai puxar mais para a questão da cultura italiana, para a questão, como foi citado, do dialeto, mas isso vale para qualquer ensinamento e qualquer ramo cultural, digamos assim. Não dá para pensar a cultura sem esses atravessamentos, sem contato, né? Porque é isso, a cultura é sua forma de fazer diferença, se envolve, né? A palavra cultura vem daquele movimento do arado revolver a terra. Né? A palavra cultivar o solo. Isso. Então, se a gente mexe a terra, a gente mistura ingredientes ali, né? E se tu quer que teu filho leia com ele. Dá o exemplo. A criança aprende por exemplo. Não adianta tu falar para o filho, vai ler, e o filho não vê o pai lendo, né? Vai ler e daí vê a mãe no celular. Exatamente, né? Aí não vai pegar bem o exemplo, isso, né? Aí. Gente, o papo tá muito legal. Eu fosse para falar sobre cultura com vocês, ficaria aqui até às 10 da noite, né? Sim. Porque o papo é muito legal mesmo, com 3 pessoas que atuam no ramo cultural, que fazem um trabalho magnífico e que a gente tem a grata satisfação de ter aqui no nosso município. Mas a gente está chegando no final da nossa entrevista já, e para encerrar, eu faço uma última pergunta para vocês. Nesse ano, rodeio, não só rodeio, mas o Brasil celebra os 150 anos da colonização italiana aqui no nosso município, em Santa Catarina e no Brasil. O que vocês não são de rodeio, mas como a gente falou, já são quase, já tem a nacionalidade rodeense, falamos assim, né? O que vocês veem o que vocês esperam desse ano, dessa data aqui no município de Rodeio? Eu acho que é uma data para celebração, né, de uma história de trabalho, de construção de uma identidade, mas que seja uma história, um ano que se aproveite para oxigenar essa identidade, né, sabendo que nesses 150 anos a cidade e a colonização desse estado, né, nesse país, a colonização italiana contribuiu muito, e ela pode nos ensinar como construir de forma coletiva algo importante para as gerações que vêm, né? Ou seja, que nessa celebração seja um momento desse culto ecumênico, né, de várias vozes, várias crenças, de que essa colonização aconteceu de uma maneira que envolveu mais de um povo, né, mais de um lugar, né, as etnias se misturaram. Isso gerou na região, falando da região aqui, muito que estudar no sentido dessa conquista, né, de um solo, dessa conquista de um lugar de construção dessas famílias que se prolongam, né, se estendem, né, nesses 150 anos. Acho que a municipalidade deve prestar atenção nesses detalhes para aproveitar isso de forma pedagógica, de forma de incentivos culturais, né? Os 150 anos essa história vai mudando, né? Como é que essa cultura italiana hoje, o que ficou, o que precisa ser preservado, o que veio de fora e que acrescentou nessa cultura, né? O que se perdeu. Então, todo momento de celebração, assim como o aniversário da gente, né? A gente faz um balanço. Então, acho que é o momento de fazer esse balanço e ver como a gente pode aproveitar essa efeméride, essa data, para conversar a respeito. Nós, para aprender mais, né? E também essa oportunidade de troca, né? Se é uma celebração como uma festa lugar da dádiva, da troca, né? Acho que é isso que a gente, né, pode esperar aqui de Rodeio, principalmente, que a gente está aqui, né?
um lugar onde a gente possa trazer isso para o público de forma a troca de experiência, aprendizado. Bacana, realmente é isso, aproveitar essa data, esse marco para oxigenar a nossa cultura italiana. Cris, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje para conversar sobre a cultura do nosso município e sobre o trabalho de vocês, e com certeza as portas da Rádio Trentina estão abertas para outras novidades que vocês com certeza terão no futuro da Quinta da Gávea. A gente tem, esse ano agora, em 2025, o espaço, a Biblioteca Rural como Ponto de Cultura vai oportunizar ações culturais. Nós vamos realizar em breve, voltamos aqui à rádio para a Trentina para divulgar um clube de leitura. Nós vamos ler 7 livros ao longo do ano, um projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc. Vamos fazer também uma oficina de escrita, leitura e produção de texto com estudantes da rede pública de ensino. E devemos voltar ao Cineclube. E lá na Quinta da Gávea abriu o Ateliê Bar, Chiapa Ateliê Bar, um espaço também de encontro, de produção cultural, de lazer. É isso, né? Não é isso. Eu acho que os 150 anos, né, no meu olhar também, eles têm a importância, assim, de olhar para a saúde, né? A saúde humana, que está intrinsecamente ligada com a saúde do meio ambiente, porque a gente não vai conseguir ar puro, alimento saudável, solo fértil, né, clima estável, se a gente não cuidar da gente e cuidar do nosso planeta também. Então, assim, não só nesses 150 anos, mas nos outros, né, para que a gente no futuro tenha um país, um mundo mais saudável, a gente precisa se tornar também seres humanos saudáveis, né? Com certeza, é isso aí. Patrícia, também obrigado, né? Aproveitar para te agradecer pela presença aqui hoje. Jackson, quer deixar a sua mensagem final também? Agradecer também pela sua presença aqui hoje, né? Para falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui no município de Rodeio. Richard, eu quero aproveitar então o momento para agradecer também a receptividade, né? O convite. E também, né, o acolhimento da cidade, né, de Rodeio, né? A gente se sente, eu me sinto pelo menos acolhido de morar aqui, então é uma coisa que eu tenho a alegria de ter escolhido esse lugar para viver e que eu acho que reafirmo o que o Cristiano e a Patrícia falaram, né, dos 150 anos, a efeméride dos 150 anos, da importância de pensar, né, toda essa construção, né, da cidade, né, até aqui, né, e é um momento de celebrar e acho que é isso. É isso aí, vamos celebrar e relembrar a nossa cultura italiana aqui no município. Eu estava pensando antes, falar uma palavra que eu acho muito bonita, né, que agora, por exemplo, que eu lembrei que vai sobre a La Sagra, né? Sim, isso. Uma palavra que eu acho muito bonita é a palavra sagração, né? Uhum. E eu não sou o Cristiano, que é mais, né, é escritor, né? Poderia falar mais sobre essa palavra, mas eu acho que eu penso nessa palavra assim, reafirmando o que a Patrícia falou, né? O que nos alimenta, né? E o que sai também, né, da nossa, né, a palavra, né, o que a gente fala. E acho que como a questão da miscigenação, né, tem tanta gente de fora vindo, né, de outros lugares do país, até de fora. Então a gente tem a cidade tem um papel importante também, né, nisso, né, já que ela foi acolhida também, porque tem que lembrar também quem estava aqui antes, né, de nossos antepassados chegarem aqui, né? Uhum. Então, e pensando também em quem vem, né? E o que a gente vai deixar para Rodeio, para esse mundo, né? E que se construa algo muito bonito cada vez. Um congraçamento, né? A consagração do lugar, né? Com um grande abraço em todos, né? Para que Rodeio continue essa cidade de paz, essa cidade que acolhe, né? Essa cidade que dá gosto de viver, né? Uhum. Com certeza, Rodeio a cada ano que passa se torna uma cidade mais étnica, né? Mais reúne mais plural, né? Plural, então isso é rico. E Rodeio vai se transformando cada vez mais. Só vai ajudar, se a gente souber lidar com isso, a gente só vai aprender, né? Só vai
antecipar, né? Bom, para não se estender mais, deixar o convite para que os ouvintes, por favor, visitem o espaço da Quinta da Gávea, a Biblioteca Rural Ponto de Cultura, a Oficina Tipográfica Papel do Mato. Quem quiser marcar uma visita com vocês, tem algum contato para passar para a galera? Sim, pode passar um WhatsApp lá para 47 98826 9222 e reservas para 98455 2533. Esses são os números para entrar em contato. E tem rede social, né? No Instagram, Quinta da Gávea, no Instagram Facebook. tem Papel do Mato, Instagram Biblioteca Rural, vocês encontram a gente aí, bastante atividade. A gente teve agora recente um lançamento de livro que teve um bom público. Enfim, a gente sempre recebe visitas, né, de estudantes, de viajantes. Amanhã estão recebendo gente do Jaraguá do Sul. Isso, a nossa alegria é poder partilhar aquele espaço que a gente está cuidando. A gente, é o nosso lugar. Daqui a pouco a gente pode ir embora, né? Mas por enquanto a gente tem a responsabilidade de cuidar daquela terra, né? Não digo, vamos morrer um dia, né? E aí? Mas por enquanto a gente tem a responsabilidade de cuidar daquele pedaço de chão, né? Daquela água que nasce lá, que atravessa o morro e vem para o convento das Irmãs Catequistas, desde muito tempo antes de nós chegarmos. Então essa água ela vai ficar fluindo, né? Para quem vem. Da época do seu Carmelo Solar. Do seu Carmelo Solar, né? Que era o antigo proprietário daquele espaço. É melhor falar de preservação de memória, né? Patrimônio, é memória, né? Memória. Com certeza. Então é isso, a gente está lá para partilhar isso com quem chega, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bacana, então fica o convite, pessoal. Eu conheço o lugar, já estive algumas vezes lá e realmente é um espaço muito bacana que eles fizeram lá na Quinta da Gávea. Fica ali o convite para quem não conhece ainda ir lá conhecer e prestigiar esse importante espaço cultural aqui do nosso município de Rodeio. Pessoal, esse foi mais um episódio do Trentina Cast aqui na Rádio Trentina FM. Lembrando que esse mesmo material está lá disponível já no nosso YouTube em formato de vídeo. Você pode conferir a entrevista completa com imagens direto do nosso estúdio, localizado aqui na rua Barão do Rio Branco, no centro de Rodeio. E na semana que vem, neste mesmo horário, nesta mesma rádio, nós chegamos com mais uma entrevista aqui, trazendo mais uma pessoa que trabalha a cultura do nosso município de Rodeio. Muito obrigado para você que prestigiou essa entrevista, esse papo aqui sobre a cultura do nosso município. Um abraço e até mais.